O mundo moderno vem sendo objeto de profundas e aceleradas transformações econômicas, políticas e sociais, que têm levado as organizações a adotarem estratégias diferenciadas. Diante deste cenário, as cooperativas surgem como uma oportunidade para melhorar as condições dos produtores frente ao poder de mercado cada vez maior das indústrias. Eu acho que uma cooperativa é onde se junta, né, 20 ou mais pessoas com o mesmo ideal, né? No caso aqui da cooperativa agrícola, porque hoje as cooperativas são divididas em 13 ramos, né? E um desses ramos é agropecuário, que é o nosso caso. Então, uma cooperativa acho que é uma sociedade democrática, né? Onde todo mundo tem o mesmo direito, o mesmo dever, onde se junta com o mesmo ideal, né? O mesmo propósito, o mesmo fim. No caso aqui, juntar a comercialização dos seus produtos agrícolas para fazer um volume maior e vender. Como vimos, a cooperativa é uma associação autônoma de no mínimo 20 pessoas, unidas voluntariamente para atender necessidades econômicas, sociais e culturais, comuns por meio de uma empresa de propriedade coletiva e de controle democrático dos associados. Diversos movimentos de cooperação foram conduzidos na Inglaterra e na França por idealistas como Robert Owen, Louis Blanc, Charles Fourier, entre outros, considerados os precursores do cooperativismo. Defendiam propostas baseadas nas ideias de ajuda mútua, igualdade, associativismo e autogestão. Mas foi em Manchester, no bairro de Rochdale, que no dia 21 de dezembro de 1844, um grupo de 28 tecelões fundaram a primeira cooperativa do mundo. Os pioneiros de Rochdale inicialmente se reuniram, discutiram suas ideias, estabeleceram condutas, definiram seus objetivos e traçaram metas, que tinham como foco a organização social do grupo. Com o sucesso da cooperativa de Rochdale, as cooperativas de consumo foram se multiplicando pela Europa e desencadeando em todo o mundo a criação de outras cooperativas de vários ramos de atividades econômicas, tendo sempre como base os mesmos princípios estabelecidos pelos pioneiros. Com o passar do tempo e diante das transformações econômicas e sociais do mundo, os princípios foram preservados, mas revistos e adaptados às exigências da sociedade atual. A última revisão aconteceu durante a realização do Congresso no centenário da Aliança Cooperativa Internacional, ACI, na cidade de Manchester, Inglaterra, em 1995. Lá foram estabelecidos 7 princípios. Primeiro princípio: adesão livre e voluntária. Segundo princípio: gestão democrática pelos cooperados. Terceiro princípio: participação econômica dos cooperados. Quarto princípio: autonomia e independência. Quinto princípio: educação, formação e informação. Sexto princípio: intercooperação. E sétimo princípio: interesse pela comunidade. No Brasil, a primeira cooperativa foi fundada em 1891 na cidade de Limeira, São Paulo. Em função de diversas necessidades, as cooperativas atuam em diferentes áreas da atividade humana. No Brasil, as cooperativas estão classificadas em 13 ramos: agropecuário, trabalho, crédito, saúde, transporte, habitacional, educacional, consumo, infraestrutura, produção, mineral, turismo e lazer e especial. O cooperativismo chegou à Amazônia por meio dos japoneses. Mas o que trouxe os imigrantes japoneses para a Amazônia? A princípio foi o governo paraense, né, através do governador Dionísio Mendes,
procurou a Embaixada Brasileira na época e ofereceu terra para mim ser trabalhado, porque antes disso, 20 anos atrás, os japoneses já estavam lá em São Paulo, lá no sul, né? Mas só porque lá eles eram empregados na lavoura de café, né? Era empregado rural. Né? Mas aqui tinha um diferencial, não, vocês vão adquirir terra, nós vamos dar terra para vocês trabalharem na agricultura. O governo brasileiro procurou o governo japonês, aí fizeram um convênio aí, né, para estabelecer essa vinda. Foi criado no Japão uma empresa chamada Nantago, não sei se vocês viram, né, que ia recrutar essas pessoas para virem para cá. Agora, lógico, eu acho que o que motivou a vinda deles é também melhorar de vida, né? Para cá, porque o que eles imaginavam que na época o governo paraense prometeu dar 20 hectares de terra. E no Japão já tinha feito a reforma agrária tão almejada aqui no Brasil, que nunca acontece. Assim. E lá já tinha. Então o agricultor lá não tem nem hectare. Imagina 20 hectares há 85 anos atrás. Eles imaginaram assim, muitos deles que eu conheci, que vieram na primeira leva, em 1929, uma senhora que eu conheci, e outras que eu conheci, o pai dela veio com a intenção de ficar rico, né? E voltar. Além tinha dificuldade de língua, dificuldade de cultura, dificuldade da logística de transporte, que era só barco. Então sentiram que tinha que fazer alguma cooperativa para juntar a produção deles e essa produção ser vendida por alguém ou alguma empresa. Né? Então eles falaram, eles tinham conhecimento de cooperativismo no Japão, trouxeram essa ideia, já tinham conhecimento, então fundaram uma cooperativa. Não, vamos fazer uma cooperativa que nós precisamos vender esse negócio. Aí juntaram e criaram a cooperativa de hortaliças do Acará. A cooperativa de hortaliças do Acará teve seu desenvolvimento normal, acompanhado do crescimento da colônia. Começou a produzir, além de legumes, outras miudezas, bem como a distribuição de gêneros de primeira necessidade no setor de compras. Iniciou-se a esboçar os primeiros movimentos para transformá-la em cooperativa agrícola. Os diretores da cooperativa se reuniram com os principais cooperados. Em 19 de novembro de 1935, foi oficialmente transformada em Cooperativa Agrícola do Acará. A partir daí, houve uma modernização da estrutura da cooperativa e uma consolidação do espírito de concentração, tendo a cooperativa como núcleo. Em 28 de abril de 1942, foi declarado o rompimento das relações diplomáticas entre o Brasil e o Japão. Daí, os imigrantes japoneses da região amazônica passaram a ser considerados povo hostil, e todos sofreram vistorias das residências na colônia, Belém e Manaus. A partir do momento que o Japão declarou guerra aos Estados Unidos, e o brasileiro passou a apoiar os Estados Unidos, o povo brasileiro, o povo japonês, era inimigo. Né? De quem era essa cooperativa? Era do povo japonês. Então teve intervenção do governo do Estado, que mandou criar uma associação, a CETA, se não me engano, né? Aí a atividade da cooperativa passou tudo para essa sociedade. Foi fundado porque o governo japonês, o governo brasileiro, o governo paraense, estava com intervenção e não entregava. Já tinha terminado a guerra, mas não entregava a cooperativa. Continuou com intervenção. Aí, mas eles, os japoneses, queriam tomar posse da cooperativa. Falaram, já que não entrega, vamos fazer outra.
E eles queriam algo mais, não é? Eles não queriam apenas uma cooperativa, eles queriam que fosse legalmente reconhecida. Porque até então não era reconhecido, não era registrado, não tinha CNPJ. Então eles foram e fizeram na junta, começaram do Estado do Pará registrado. Acho que a primeira cooperativa do Estado do Pará e uma das mais velhas do Brasil também, em consequência. Em 30 de setembro de 1949, a Cooperativa Agrícola do Acará alterou a sua denominação para Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu e foi cadastrada como uma entidade legalmente reconhecida e deu início a uma nova etapa. Ao mesmo tempo, a colônia Acará passou a ser chamada de colônia Tomé-Açu. Com esta reforma, a Canta começou a usufruir de todos os incentivos e benefícios que o governo oferecia, o que veio a impulsioná-la com os surpreendentes progressos. A colônia de Tomé-Açu tornou-se a maior produtora de pimenta e ficou conhecida como Colônia de Pimenta ou Colônia de Ouro Preto. Na Segunda Guerra, o povo japonês invadiu o Sudeste Asiático, aquela região onde produz pimenta nativa, pimenta do reino nativo, né? Quase plantavam mais, e até hoje lá eles plantam mais pimenta do que aqui. E dizimou, né, com a guerra, né? Dizimaram um bocado de pimentais e começou a faltar pimenta. Né? Então, e aí a pimenta estourou no mercado, porque era um dos condimentos, né? Até hoje, né? A pimenta do reino, ele, além de condimento, ele preserva, conserva o alimento, né? Principalmente as carnes. O que causou o sucesso da produção da pimenta do reino, né? Que realmente antes a Canta, ela tinha sim a sua produção, mas não em tão larga escala como foi a pimenta do reino, quando ela produzia arroz e os legumes. O que o senhor acha, atribui esse sucesso da pimenta do reino? Porque, como eu já disse, repito a dizer, porque a primeira variedade de pimenta do reino que existia aqui não era alta produtividade. Numa árvore só dava 200, 300 gramas, não compensava. Agora de 33, que quando o Magnóstico trouxe essa que muda mais assim, selecionada, e que a produção começou a aumentar e todo mundo começou a dar aquele incentivo. Com o sucesso da pimenta, o ambiente da colônia da época era de completo êxtase e euforia. Uma vez consolidado o mercado interno, iniciou a campanha de proibição da importação e, em seguida, solicitação de exportação. Essas rápidas sucessões de fatos foram alvos de excitação e admiração. O preço da pimenta manteve a média de 150 cruzeiros o quilo em 1955, apesar de ser inferior em relação ao ano anterior, quando atingiu a 180 cruzeiros o quilo. Isso dava uma certa tranquilidade. Entretanto, no ano seguinte, o preço caiu repentinamente para 65 cruzeiros o quilo, quase a metade, e em 1957 chegou ao trágico nível de 34 cruzeiros o quilo. Era uma queda que ninguém previu, atingindo violentamente a colônia desprevenida, que havia se habituado ao consumo sem controle devido à fortuna rápida. Quando a cooperativa sofreu essa crise, e foi até beira da dívida. Então não faliu porque aí o governo japonês viu que a colônia japonesa aqui no Brasil, Tomé-Açu, como você sabe, que é terceiro do Brasil. Primeiro é São Paulo, depois Paraná e aqui no Pará, que é Tomé-Açu. Bom, então o governo levou em consideração para dar mais um impulsozinho e deu um financiamento para soerguer a situação financeira que estava na beira da dívida. Então não faliu porque justamente com esse apoio do governo japonês. Mas a crise no preço da pimenta não foi a única crise na produção de pimenta na história da Canta. Na década de 70, começou a aparecer as denominadas nuvens sombrias, as grandes enchentes e ainda o mais ataque implacável da fusariose, doença que provocou o apodrecimento das raízes da pimenta e encurtou a sua vida útil. Depois dessa triste experiência, os cooperados aprenderam uma valiosa lição. A produção em monocultura pode acarretar muitos riscos.
Mesmo na fase áurea da pimenta, houve a busca de produtos alternativos que mais à frente teriam um papel crucial na produção total da cooperativa. Entre esses produtos alternativos, o que mais se destacou nos anos 80 foi o cacau. As inúmeras crises vividas pelas plantações de pimenta impulsionaram os cooperados a buscarem outros produtos que garantissem estabilidade da agricultura e assegurassem o futuro. Foi então que numa das viagens de Noburo Sakaguchi, departamento técnico, ao descer o rio Akaramiri, notou algo diferente nos pomares formados na extensão dos quintais e percebeu que ali estava a solução para os problemas da cooperativa, pois aquela era a estrutura perfeita que era compatível com a natureza, e assim surgiu o sistema agroflorestal, que combina a plantação de pimenta com árvores frutíferas, e hoje predomina esse cultivo em Tomé Açu. A ASFATA era a Associação de Fomentos Agrícolas de Tomé Açu. Era uma associação sem fim lucrativo, que foi criada pela colônia até para facilitar o recebimento de recursos não reembolsáveis do governo japonês. O governo japonês, por um grande período, se viu na obrigação de ajudar a colônia japonesa aqui no Brasil, e principalmente Tomé Açu. Então, eles tinham um foco muito especial para Tomé Açu, e isso começou com a ASFATA, né? E a nossa fábrica de suco, né, de polpa congelada, a nossa fábrica de polpa congelada, que hoje é da Canta, isso teve início lá com a ASFATA. O açaí é hoje a locomotiva da cooperativa, tanto na produção como no faturamento. Por mais que a pimenta do reino esteja, né, nesse patamar astronômico aí, né, de preço, o açaí ainda é o nosso carro-chefe na comercialização, né? Ele ainda representa o nosso principal produto hoje comercializado. A década de 2000 foi um período que marcou grandes transformações, da fruta tropical para o suco de frutas, polpa e geleia, agregando valor aos produtos. Olha, é a industrialização, né, o processamento. Eu acho que, como na época nós tínhamos bastante oferta de frutas, mas nós não tínhamos infraestrutura, não tínhamos estradas decentes, né, na época, e isso dificultava um pouco a nossa comercialização, a nossa saída para o mercado, né? Foi buscado o processamento, a industrialização da polpa congelada, né? Isso, além de agregar valores, e, né, emprega, né, o pessoal local, né, então traz um certo fortalecimento para a nossa economia. Ao folhear o registro da história da cooperativa, percebe-se a imensa paciência que tiveram para suportar o prosseguimento do trabalho ao longo do tempo. Paciência, harmonia, esforço, continuidade. Essas palavras isoladas não trazem grande significado, mas sentimos que o conteúdo da história de 60 anos tem muito mais peso que essas palavras.